Olá, irmãos, tudo bem? A nossa terceira live. Espero que você já tenha assistido as outras e tenha curtido, comentado, compartilhado com todo mundo. Eu quero ver todo mundo assistindo essa live. Eu quero todo mundo aqui, todo mundo quer ficar famosa aqui assistindo essa live, viu, gente? Por favor, já aperta o sininho aí para assistir tudo que a gente vai postar no canal da igreja. Hoje a nossa live vai ser sobre Síndrome do Ninho Vazio. Ai, Josi, o que é isso? Você vai saber, minha filha. Fique tranquila que você vai saber. Se você não souber hoje, você vai saber no dia que você for mãe ou pai, que seu filho sair de casa. Então, eu vou apresentar quem vai estar aqui na nossa live maravilhosa, a nossa querida, esperada, maravilhosa, pastora Sandra. A paz do Senhor. Meu nome é Sandra. Eu sou esposa do pastor Elvésio e estamos aqui para juntos crescermos um pouquinho com vocês. Amém? Quantos passarinhos saíram do teu ninho? Conte pra gente, minha irmã. 3 passarinhos. Misericórdia. 3. É muita lágrima. É um rio de Jordão de lágrima, minha irmã. A nossa querida, maravilhosa tenente Aline Lins. Olá, pessoal, irmãos, mais uma vez estamos aqui. Graças Obrigada a Deus. mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo, é tão bom, né, conhecer mais uma parte do corpo de Cristo e aprendendo, que eu aprendo demais em cada live. Ela não Obrigada. tem passarinho voando por aí ainda não, viu? Os passarinhos dela tá tudo debaixo da asa ainda. A nossa querida Cida, que eu chamo de mamãe no íntimo, né? Porque eu tenho motivos para isso. Foi ela que me ensinou a amamentar. Isso eu não vou esquecer nunca na minha vida. Se apresente, meu amor. Eu sou a Priscila. Já tem anos e anos que eu já congrego nessa igreja presbiteriana. João, que está com 29 anos. Ariane, com 34 anos. Acompanhou muito a igreja de criança. Eu fazia parte da Tarde da Bênção, acampamentos. São várias e várias, né, que estamos aqui reunidos com Cristo. É tão bom estar com os irmãos, estar aqui nessa casa, ver essa diferença, esse crescimento espiritual. Eu fiquei muito feliz por estar aqui nesta noite, diante dessas lindas irmãs maravilhosas. Quero aprender, tá bom? Muito obrigada pelo convite. E a nossa querida pastora Adriana está aqui com a gente hoje e eu amei. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a pastora Adriana e tenho o Fernando, de 33 anos, e a Ana Paula, de 30. E todos dois já voaram também. Graças a Deus, Deus já preparou cada um com seu cônjuge. E aí a gente vai contar, né, o sofrimento que foi especialmente para mim. Gente, fortes emoções aqui nessa live. Eu tenho certeza que você vai amar. Prepare seu coração. E para melhor preparar esse coração, eu vou pedir a nossa querida pastora Sandra para fazer uma oração em agradecimento a Deus por essas mulheres terem aceitado, né, participar dessa live e para que chegue a muitas e muitas e muitas mães, que eu sei que vai te ajudar muito. Amém. Feche os seus olhos. Deus, nesta noite, Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para falarmos sobre este tema, Síndrome do Ninho Vazio. Deus, que o Senhor possa, Pai, abençoar as irmãs em casa, que muitas vezes têm passado por essa situação sem saber ao certo o que está acontecendo. Que o Senhor possa alcançar os corações e mostrar para elas, ó Pai, que tudo isso faz parte do crescimento dos seus filhos e que faz parte também do nosso crescimento. Que nós possamos aprender umas com as outras nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Gente, então vamos começar a falar sobre isso, que é essa síndrome do ninho vazio. Me ajude, explique para o povo aí o que é síndrome do ninho vazio, que já tem gente já cucado já. Primeiro foi a ponte, agora a tal da síndrome do ninho vazio. Então vamos lá. A síndrome do ninho vazio, ela acontece quando os filhos saem de casa
Ou uma situação que a gente quase não fala, que é a questão da morte de um cônjuge. Também acontece a síndrome do ninho vazio. E realmente causa uma dor profunda. Eu não senti essa dor, mas eu fui a causadora de uma dor em casa, né? Então, essa síndrome do ninho vazio, hoje em dia, existem pesquisas que eles querem mudar esse nome. Porque é natural sentir essa perda. É um luto que precisa ser elaborado. Então, eles querem mudar o nome, em vez de ser síndrome, porque quando a gente fala síndrome, dá uma conotação de doença. Então, que precisa ser tratada, né? Eles querem colocar o nome de pós-paternidade. Porque essa síndrome, ela é caracterizada pela mudança de função da parentalidade. É a mudança de função dos pais, principalmente da mãe. A mãe, ela perde aquela função de ser a cuidadora daquele momento. Aí tira o chão. Vou parar aí. A agressividade é normal? Porque eu já ouvi casos de mães que ficaram agressivas. Olha só. Tanto com o próprio filho, com nora, com todo mundo. O que a gente tem que pensar? Cada pessoa ela vai externalizar essa dor por causa dessa perda de formas diferentes. Então, nós temos a tristeza, nós temos a ansiedade, nós temos a aflição, temos o isolamento. E vem o sentimento também de menos-valia, no sentido assim, eu não sirvo mais. Saíram daqui, eu vou fazer o quê? Eu não sirvo mais. E isso gera baixa autoestima. A síndrome do ninho vazio em si, ela não é ela que é a causa da depressão, mas ela pode ser o gatilho para desenvolver. Por quê? Porque o que difere o normal do patológico da doença é a intensidade e a duração do sintoma. Então, a gente precisa observar de que forma que essa pessoa que está passando por esse processo de perda dos seus filhos, né, a saída dos seus filhos ou para casamento, ou para estudar. Na minha casa, minha mãe passou 3 vezes por esse processo. O primeiro, quando meu irmão saiu, com 17 anos, para cursar faculdade em Minas. A segunda com o meu casamento e a terceira com o casamento dele, porque ele retorna, fica 2 anos e vai de novo para casar. Então, eu penso assim, pelo que eu vivi dentro de casa e vi minha mãe, essa saída do adolescente, do menino, da criança, de 17 anos para uma outra cidade, isso para ela foi dilacerante mesmo. Eu achei que ia morrer. E ela fala isso dessa forma, ela fala, gente, eu achei que ia morrer, eu chorava, que não tinha mais lágrima. E ela estava no momento, ela e meu pai, os dois aposentados, que eles aposentaram muito novos, que eles tinham essa liberdade de ir e vir quando quisessem, né, de ficar o tempo lá com ele e tudo, mas era uma dor dilacerante. E essa intensidade foi preocupando, porque ela pode virar uma depressão profunda. Virado uma depressão profunda é tratamento. Precisa ter o tratamento. Então, a dor, né, ela vai ter, mas a gente precisa encarar ela com equilíbrio. Com equilíbrio. Esse é o problema, né? Pois é, quando a gente fala em equilíbrio, não significa, porque às vezes na conotação até me perguntaram, mas eu sei equilibrada significa então que eu não vou sentir? Não. Você está sentindo a dor, mas você tem um equilíbrio naquela situação. Simples assim. A maioria das mães, ela sente essa dor, mas também tem aquelas que fazem assim, ó. Já vai tarde, é bom que eu vou ficar aqui sozinho com meu marido, já trabalhei demais, agora vai ser descanso, vou viajar, curtir a vida. Eu já ouvi relatos. Sim, olha só, qual que é a maneira saudável de se encarar essa partida dos filhos? Porque se a gente parar para pensar, como nós falamos na live passada, o adolescente ele já começa a ter um distanciamento. Então, é o primeiro distanciamento da família, só porque a gente não percebe, porque ainda está debaixo do mesmo teto. Então, a gente não percebe de uma maneira tão
escancarada, digamos assim, esse afastamento. Quando sai, a gente percebe. As mulheres são mais vulneráveis a entrar de cabeça no sofrimento. Os homens também sentem, eu só vou falar rapidinho dos homens, que eu volto na sua pergunta. A forma como os homens demonstram que eles estão sofrendo essa perda é a acomodação. Eles acomodam. E às vezes até começa a se interessar por serviço doméstico. E já a mulher não, ela tem uma capacidade fantástica, apesar do sofrimento, ela vê naquela oportunidade que os filhos saírem, ela vê a oportunidade de retomar novos projetos. Projetos que ela deixou esquecido por causa da criação de filhos. Porque acaba que para nós mulheres é histórico. Quando vem a síndrome do ninho vazio, a gente está mexendo no nosso contexto social e histórico, porque está arrancando de nós algo que é inato. Como que eu nasci para ser cuidadora e agora eu não sou mais? Então ela tem que se reinventar naquele processo de dor. Então ela tem muito mais disponibilidade, as pesquisas falam que nós mulheres temos muito mais essa disponibilidade e possibilidade de avançar em novos projetos do que os homens, que eles realmente se acomodam, para não falar acovardam, né? Se acomodam. Voltando à sua pergunta, tem essa maneira saudável de você perceber que é a conclusão de um ciclo familiar, que você precisa permitir que seu filho vá. Isso é necessário. Os nossos filhos são flechas e nós precisamos lançar as nossas flechas. Tem no ciclo familiar, são 6 fases. E justamente na fase de lançar, que chama lançar, é onde acontece a síndrome do ninho vazio, porque precisa de fato lançar, é entender que aquele filho está passando para um processo de maturidade, isso, e que está gerando uma independência. Então, essa mãe, quando ela entende isso, ela torna mais tranquilo o sofrimento. Mas não significa, quando a mãe fala assim, já foi tarde, né? Não significa que ela não vá sentir. Ela sente, mas de uma forma diferente. Mas é porque a gente está acostumado a colocar um estereótipo em tudo, né? Normalmente, o estereótipo que eu coloco é aquele que eu sinto. Então, eu sou de descabelar, desesperar, então eu espero que o outro seja assim também. Mas eu espero ser assim, né? Porque... Nem sempre, mas precisa ter esse equilíbrio. Fazer uma terapia para já me preparar, porque meu filho tem 4 anos, se a adolescência dele vai acabar com 24, então 24, eu caso ele com 30, tá bom, né? Casar com 30? Não, com 35 ele vai estar mais maduro. Porque já casa, já tem meia dúzia de netos, que eu quero muitos netos. Eu não quero terapeutizar o negócio, mas olha como é que a pessoa fala. Vocês, as outras, presta atenção. Ela falou assim, eu caso ele. Claro, né, gente? Não é assim não que a gente fala, fala, vocês não? Que casaram o filho de vocês? Não. Oh, meu Deus. Ai, gente, tá tão confuso isso. Eu acho que eu vou sentir esse ninho vazio. A gente tem dificuldade porque a gente acha que é dono. É verdade. Infelizmente, isso é uma condição que é humana. A gente acha que a gente é senhor absoluto dos outros. A gente quer consertar o marido. A gente quer consertar a igreja, a gente quer consertar o filho, a gente quer mandar em tudo, não é? É verdade. A gente tem esse negócio, a gente quer, não é. Tá vendo que eu preciso levar ela para casa, gente. Nós precisamos preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo. Doutora, deixa eu abrir só um parêntese aqui, porque eu fiquei curiosa para saber o que elas que já passaram, eu quero saber o que cada uma sentiu. Então, pastora, comece falando o que você sentiu quando seus filhos falaram assim, mãe, eu vou casar. E aí, o problema não é falar que vou casar, que eu sei que tem aquela parte bonitinha, eu vou arrumar uma festa para o meu filho, porque não sei o quê. Mas quando, tchau, já peguei minhas coisas ali... Eu acho que essa parte vai ser a pior. Então, o primeiro lá em casa que casou, eu tenho 3 filhos, o Elvésio
o Jonatas e o Mateus. O primeiro foi o Elvecinho, o mais velho, com 18 anos. Ele casou. Ele fez 18, dia 29 de janeiro, em fevereiro ele casou. Mas quem teve muita dificuldade de aceitação não foi eu. Foi o pai, foi o pastor. Sério? Ele não aceitava que o menino tinha que namorar. Com 17 anos ele começou a namorar. E ele, todos os dias, ele falava comigo que não era hora, que brigava com a nora, que é o Beni, que hoje os dois são unha e carne. E ele fala que ela, às vezes, faz mais coisa para ele do que até os próprios filhos. Mas essa aceitação do casamento deles, para mim, foi uma coisa natural. Porém, o Jonatas casou também, para mim estava tudo bem. Mas quando o terceiro começou todo dia a falar que ia casar, aí aconteceu. Aí eu comecei a sentir muito só. Por quê? Porque eram 3, né? Eu ia ficar sem nenhum, né? Eu ia ficar sem nenhum. Aí o negócio pegou. Aí eu comecei a sentir muita solidão. Comecei a sentir muito só. O pastor estava ali, o Mateus ainda estava ali, a Elbene ia todos os dias em casa, o Elvecinho ia todo dia, o Jonatas ia todo dia. Mas eu me sentia só. E eu comecei a sentir que aquilo não estava legal. Não estava legal de jeito nenhum. O que eu fiz? Falei, gente, eu vou enfiar a cara no trabalho. Quer dizer, na verdade, eu substituía aquela ausência deles pelo trabalho. E que aquilo foi muito bom, porque eu acabei não entrando numa depressão, né? Mas eu consegui lidar com aquela situação. E aí, ele casou, a nora veio e foi uma bênção, todas 3 são uma bênção na minha vida e tem sido assim, presente de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério. E a cada dia elas nos surpreendem mais ainda. Então, assim, foi muito bom o casamento, mas a princípio a gente realmente sente que a casa esvaziou, que ficou um rombo, que ficou um buraco, ficou um vazio mesmo dentro de casa. Você vai para tudo quanto é lado e você acha que você perdeu seus filhos. Na verdade, a gente perde, mas a gente ganha. E a gente não sabe lidar com aquilo naquele momento. Então, realmente, é muito difícil. Se prepare. Doutora Adriana, conte sua luta. Quero saber. É 2? É 2, é um casal. Então, conte sua luta. Tem mulher no meio? Tem mulher. O meu caso foi um pouco diferente. Porque eu comecei a sentir essa dor da solidão, porque eu sempre fui um pouco mais melancólica. E eu comecei a sentir essa dor quando eles começaram a namorar. Porque eu senti assim que estava como se estivesse escorrendo, né, pelos meus dedos. A Ana Paula começou a namorar com 16 anos com o marido dela. Foi um caso interessante porque ela tinha 15 anos, pediu o pai que está aqui presente assistindo, né, para namorar com ela e ele não deixou. Falou que era para esperar mais um ano, que ela estava terminando o 1º grau e, né, ia entrar no médio e ele queria que ela fizesse a faculdade. Tudo bem, mas ele era amigo do meu filho. Então, constantemente ele estava lá em casa jogando videogame e eu mais o L de olho. Só que ele foi muito respeitoso e ele aguardou um ano. Quando ela fez os 16 anos, ele voltou. E me chamou para conversar mais o L. Ele falou assim, eu esperei um ano. Eu posso namorar com ela? Aí, né, nós deixamos namorar, ela terminou o ensino médio, entrou na faculdade. Quando ela estava no último ano da faculdade, ela é bióloga, ele chegou em nós e pediu o casamento, no último ano da faculdade. Essa hora que o coração acelera, minha filha. Não, eu fiquei doente. Eu reconheço, confesso que eu e o Hélio, nós ficamos doentes. Aí foi um ano de preparo, ela se casou no último ano da faculdade, foi um casamento muito bonito, muito lindo.
foi uma coisa marcante, porque na hora de ir para a lua de mel, ela foi toda feliz. No outro dia, ela chegou agarrada com o pai, deu um abraço e não queria ir para a viagem, estava com medo. Foi uma cena tão linda, assim, comoveu muito meu coração, que ela foi chegando e caindo nos braços do pai dela, chorando, e falou assim: eu estou muito feliz, mas eu estou com muito medo. Mas viajaram e demorou 4 anos, arrumou um bebezinho, né, meu netinho, que hoje tem 5 anos. E hoje eles não moram aqui. Eu sinto uma terceira ninho vazio, mas o meu esposo, porque eles foram embora. Ela formou, fez a pós-graduação, formou em inglês. Quando estava tudo prontinho, ele levou ela para Londres, para onde mora a família dele. Então, foi uma terceira onda que eu passei. No caso do Fernando, ele já estava namorando com a minha nora no casamento da minha filha. Só que eu achei que ele ia demorar mais um pouco. Demorou 2 anos. E um dia, nós dois estávamos sentados na sala, e um homem zarrão grande, ele apareceu assim, do nada, na minha frente do Hélio, assim, em pé, assim, na nossa frente, e falou assim: chegou a hora, eu vou casar. Eu decidi que eu vou casar. E aí nós moranamos, né? Nós sentamos com ele, conversamos. Ele já tinha 25 anos e já estava namorando já uns 4 anos com a esposa dele. E nós conversamos, explicamos, mas vou casar. Graças a Deus ainda demorou mais 1 ano, os preparativos, né, como a minha nora queria. E já tem 8 anos que eles são casados, ainda não tem um netinho dele, porque eles gostam assim de passear, ela de estudar, ela é farmacêutica. E eu ainda vivo a 4ª onda do ninho vazio, que foi o meu neto. Porque ela ganhou neném aqui, ele ficou conosco 1 ano para voltar para Londres. E quando voltou, eu tornei a ficar doente. E com necessidade de terapia, porque eu fiquei sem a minha filha, sem o meu genro, que é como um filho para nós. Ele nos trata como pais, filho mesmo. E sem o meu filho, sem a minha nora, e agora por cima levar o meu neto. Então nós sofremos uma 4ª onda do ninho vazio. Após paternidade, pós-vó, não sei nem como é que fala. E foi um sofrimento, e eu ainda estou passando pelo processo. Por quê? Porque no ano de 2018 ela precisou de mim, eu fui, meu esposo permitiu, eu fiquei com ela 6 meses. Quando eu voltei, aí eu fiquei, acho que pior. Eu fiquei pior, porque aí eu estava com ele noite e dia, ele dormia comigo, ele ficava comigo o dia todo, ela trabalhando e ele também. Quando eu vim embora, no 3º mês, eu estava na terapia de novo, porque eu não conseguia superar a falta do neto, a falta de fazer tudo aquilo que eu não fazia com os meus filhos quando era pequena. É uma mistura de sentimentos que só quem passa sabe explicar, sabe falar, porque nós dois estávamos o dia todo, a noite toda juntos. E quando eu vim embora, que eu olhei na cama assim, quando eu me levantei de madrugada para ir para o aeroporto, eu já sentia a aceleração no coração no avião e eu já vim passando mal. Então, agora eles vieram no começo da pandemia, porque lá estava muito difícil, ficaram aqui 6 meses, aí ele tornou a ficar conosco, foi embora o ano passado, né, em agosto, foi o começo do ano que eles ficaram, e novamente eu dei uma queda, porque, irmãos, filho é maravilhoso. Eu me preparei desde adolescente para ser mãe. Eu casei nova, casei com 18 anos, com 19 eu fui mãe do Fernando. E
Quando a Ana Paula casou, eu voltei para a faculdade, eu estudei para preencher esse espaço, mas não foi o suficiente. Porque eu sempre fui muito apegada, muito agarrada aos meus filhos. E agora, nessa fase que nós estamos agora, eu estou melhorando, eu estou melhor a cada dia, porque eu me alimento na palavra. Todos os dias, todos os dias. Não é porque a gente é pastora, porque é pastor, porque é crente, porque você tem Deus que você não passa por isso. Nós somos seres humanos, nós somos de carne. Eles saíram daqui e o neto é quase a mesma coisa. Então a dor do neto ainda foi maior do que a dor dos filhos. Porque ele liga, manda mensagem, ele fala: vovó, eu te amo mais que tudo. Então, eu falo para ele e para minha filha, ele é a dose diária de amor que eu preciso. Não é do remédio, é de ouvir a voz dele todos os dias. E com meu esposo, a doutora falou uma coisa interessante, eu já vou passar a palavra, que o homem, às vezes, ele se acomoda e às vezes até vai para o serviço doméstico. O meu esposo ficou um exímio dono de casa. Olha aí, gente. Limpa, lava, passa, cozinha. Ele está procurando. Pica todas as verduras, guarda tudo picadinho, carne picadinha, ele que guarda, compra, ele que tomou conta. Gente, tem jeito para Luana então. É agora, Luana. Está chegando a sua vitória, Luana. E ele sempre me ajudou, mas só que depois do casamento dos filhos, ele dobrou o cuidado. Depois a doutora pode explicar melhor isso para nós. Eu falei da Luana porque a Luana falou na última live que o marido dela, Marcelo, nosso querido Marcelo, não estava ajudando em casa. Porque ela dava tudo na mão, porque ela fazia questão de fazer tudo. Mas agora, Luana, vem a síndrome do ninho vazio para você, querida. Não queria te desejar isso, mas está chegando a sua chegando. hora. A Mês filha que vem dela a filha também dela vai vai casar. E o seu marido vai fazer tudo em casa, segundo relatos. É uma coisa boa também que Mas acontece. nem todos. O pastor Não, mas vai acontecer não na vida pegou dela. essa parte aí, não. Pegou, ele não? teve muito ciúme do Elvesim, que ia casar, que ele achava que era uma criança. Meu filho é um bebê. Meu filho é um bebê. Porém, essa síndrome aí, para ele não... Mas vai chegar para tu, Luana, viu? Mas para Luana vai dar certo. A gente vai dar está certo. torcendo aqui, pode ficar tranquila. Josi, o que eu achei muito interessante na fala da pastora às vezes no mundo cristão, nesse universo cristão, como as pessoas castigam e julgam, né? É um absurdo. Eu não sei se eles pensam porque a gente aceitou a Cristo como único Senhor e Salvador, a gente vira arcanjo. Eu não mas sei. você é crente, você está sofrendo, Sim. você não é crente? Sim, eu não sei o que é que se pensa. Eu fui muito castigada, pastora, pela família, E castigam pelos amigos. todos assim. É um julgamento absurdo, né? Como se a pessoa não tivesse, não passasse. Gente, sofrimento é inerente à condição humana. Verdade. Simples assim. Enquanto a gente for humano, vai existir. Não é porque a gente tem um status religioso, escrito cristão, protestante, que nos impede disso. Ou não é porque existe um PR de pastora na frente que não vai existir. Ou porque existe um psi de psicóloga que não vai sofrer. Sofre. Se psicólogo Então, sofre, minha filha, então... Isso assim, eu achei tão importante isso, porque eu falo muito isso. Essa questão, gente, para de julgar, porque isso é julgamento. Para, né? E é tão bom quando a gente ouve uma pessoa que fala e que percebeu, antes de entrar num processo depressivo crônico e profundo, foi buscar ajuda para sair. Isso é fantástico, é sinal que a senhora entrou, de fato, no processo de autoconhecimento. Então, a senhora sabe quando está no equilíbrio e quando saiu dele. E isso todos nós precisamos, não é porque nós somos cristãos, não. Aí a pastora Sandra fala, na hora que saiu o último filho de casa, eu enfiei a cara no trabalho. Ela simplesmente jogou a dor para o
trabalho para não se permitir sentir aquela dor. Porque dói sim, é dilacerante, né? Eu não senti, muito. mas eu vi minha mãe de fato se rasgar, né? Quando eu casei, minha mãe sofreu muito, mas o meu pai desmanchou. Nossa, Meu pai chorava de soluçar. não. Era um negócio assim. Meu pai sempre durão, né? Assim, então era um negócio absurdo mesmo. Mas a gente perceber essa necessidade, gente, eu acho isso fantástico. Parabéns para a senhora e obrigada por compartilhar isso com as pessoas, para as pessoas entenderem que nós precisamos de saúde mental, que nós precisamos ter equilíbrio e que Deus deixou pessoas qualificadas no nosso meio, que são ungidas por Ele, para nos ajudar. É verdade. Isso é fantástico. Parabéns, viu? Olha aí, gente. Eu quero até parabenizar a minha avó, que teve 9 filhos, foram 9 síndrome do ninho vazio. Aí criou as netas, eu, minha irmã, minha prima. Aí todo mundo sai de casa, todo mundo casa. E todo ano, quando eu vou nas férias, ela sai de casa para não se despedir. Chora uma semana. Maninha, pare com isso, filho. Pega as dicas aqui para não sofrer tanto. Eu tinha feito uma relação aqui, daquela primeira live que nós fizemos, quando você perguntou assim, recebi alta do hospital, chega em casa, com o menino no braço. Misericórdia. Aí a gente pergunta assim, e agora? O que eu vou fazer? Mas a mesma pergunta acontece quando o filho vai embora. E agora? O que eu vou fazer? Cida, conte quantos passarinhos seus já saiu da sua asa. Ah, Os seus passarinhos que esqueci saiu o do mais ninho. precioso do tema. É. Primeiro foi Ariane. Foi uma batalha, mamãe ajudando. A hora que formou, pegou seu diploma. Aí eu bem experienciosa, ai meu Deus, agora a Ariane vai fazer isso, fazer aquilo. De repente, mãe, ó, eu quero me casar. Aí o meu coração ficava, ai Jesus, será que é isso mesmo? De repente a coisa foi fluindo, de repente, ó, foi embora, Ariane. E ficou tão vazio aquele quarto, eu olhava para aquela cama e falava, ó Senhor, tem de misericórdia do meu coração e dê um lar feliz, uma jornada feliz para minha filha. Tá. Aí se passou um tempo. De repente, o João cresceu nessa igreja e eu pensava, será que é alguém daqui? Não, mas Deus tinha promessa em outro lugar, porque ele foi lá, buscou, zelou, cuidou, e ela realmente aceitou o verdadeiro Deus para trazer essa vitória na vida dele. Que o João merecia realmente essa vitória. O João foi um menino assim que eu sinceramente fiquei muito preocupada da forma que foi. Tive um problema de casamento, separei do pai e batalhei muito para criá-los. E de repente, o João, com 5 anos, doutora, ele me apresentava umas formas diferenciadas. Eu, como era leiga, não conhecia saúde mental. E Deus me preparou para eu estudar, para eu ter um conhecimento um pouquinho, para entender que lá na frente tinha que ser um trabalho feito dentro da minha casa. E eu até então não entendia. E de repente, quando ele falou, mãe, estou casando, já comprei até uma casa. Falei, o quê, meu filho? Até então, parece que não estava caindo na ficha. Aí eu falei, Senhor, então, já que ele já está falando assim, vou dobrar nas minhas orações. Por quê? O João, voltando naquele assunto que eu já estava contando, o João foi um menino assim que teve problema psicológico. A sorte que eu tinha assim, um pouquinho de conhecimento de saúde mental. Ele começou, doutora, aos 5 anos, uns comportamentos que eu achava, isso é birra, isso é aquilo, sabe?
Quando ele furou os 14 anos, aí a coisa ficou mais severa. Tinha problema com vizinhança e tudo, aí eu pensava, isso deve ser flora dos hormônios e tal, mas não, o João era doente. Eu fui até errada, doutora, usei aquilo lá que não pode falar, né? Que a Bíblia fala. Usei mesmo, que eu falei, é o jeito que não A Santa Goiaba. Peço pode perdão falar, a Deus, né? Depois, doutora, de tudo que se passou, eu caí na real aquilo que não era, chorei para Deus, clamei, Ele me confortou. Até aí tudo bem. João se tornou moço, né? Foi ficando já aquele homem já preparado, 25 anos, né? Que é o normal diz que a gente está ali na proteção aos 24 anos, né? Que agora, né? É uma adolescência, até os 24. Quando ele foi chegando aos 26, 27, eu fui vendo que ele foi modificando com as medicações, que ele era muito magrinho. Você se lembra o João magrinho? Tanto é que o povo pensava, você está tomando bomba? Não, é a medicação. E eu sempre, foi uma batalha que eu orei muito. Assim, acho que é o momento de eu desabafar agora, eu posso, né? Desabafe. Qualquer coisa, eu orei tá muito tudo bem. para ele adaptar com a medicação. Que o mais difícil quando a gente é doente, que a gente se diz que é normal e a gente sabe que precisa, é aceitar a medicação, não é, doutora? E aí foi um processo e Deus lá na frente me deu a vitória. E nisso o João foi centrando a mente, preparando, por isso que ele estudava, fazia vestibular e fazia isso, não ia. E ele queria ser um arquiteto. E a Ariane já estava na faculdade. E eu ficava assim, meu Deus, mas nossa condição é pouca, meu filho, mas você quer sonhar, mas para Deus nada é impossível, vamos que vamos, né? Eu sempre pensei muito positivo, porque quando a gente conhece Jesus, é uma força tão grande, que a gente pensa assim, não vai dar conta, mas para Deus, né? E foi levantando tantas pessoas para me ajudar. Venci isso aí, amados. Hoje o João já está casado, saiu de casa, assim, eu respirava fundo, falei, meu filho, vai com Deus. É um vazio que está tendo nesse quarto, mas eu sei que você está bem, eu preparei sua companheira, ela não está casada com ele, enganado, está sabendo a bagagem. Aí eu fui descansando, mas a hora que vinha aquele vazio, eu dobrava o meu joelho e falava com Deus, me dá força, Senhor. Porque eu sei que agora eu tinha 2 filhos, agora eu não tenho nenhum mais dentro de casa. Eu tenho minha mãe, mas eu sou conhecedora da palavra, eu sei que eu sou frágil, mas o Senhor vai me preencher todo esse vazio que vem na minha mente. Quando a hora que eu via que eu ia ficar assim, parece que com a vontade, assim, falei, gente, parece que eu estou querendo ficar quietinha no canto, não, vou agir. Pegava a Bíblia, orava, fazia um versículo, cantava, louvava o Senhor, pum, uma música. E aí, Deus foi abrindo meus olhos e eu vendo as vitórias. Hoje, João e Ariane, casados, estou feliz. Vendo eles felizes, meus netinhos, tem 2 netinhos, um casalzinho. É uma bênção de Deus. Nessa pandemia sobrou para mim, além do home care, né, que eu cuido da minha mãe, que eu falo home care. E tem meus 2 netinhos para eu cuidar. Então eu louvo o Senhor por tudo. Nada é por acaso. Tudo a gente é preparado. O problema é a gente confiar. Essa é a questão maior. É confiar, porque cada dia Deus te sobe num degrau e você pensa assim, não vou dar conta. Lá na frente que você vê a diferença. Então tá eu aqui, muito feliz. E cada momento que eu olho lá para o quarto, onde o João dormia, a Ariane dormia, eu falo, Senhor, obrigado, estão bem. E aí eu vou ficar cada dia mais bem de ver meus filhos felizes, porque foi uma batalha para me criar eles. E a maior batalha não foi ela deixar o filho da casa, não, foi a nora dela. Porque ele não come mandioca temperada, ele não come. Ele reclama às vezes do meu arroz se tiver muito mole. É quando ele vai lá em casa, todo sábado ele está lá em casa. Aí ele fala assim, meu arroz está muito mole, ele não come frango não sei o que, de tal jeito, ele não come carne de tal jeito, ele não come isso. Não come quase nada, pastora. A culpa é da mãe. A culpa é dela.
que diz que os dois são Brincadeira, assim. irmã. Tem dia que eu Brincadeira. sofro, eu falei, meu Deus, como é que eu vou agradar os amigos? Ela come tudo, ela ama tudo que eu faço. Mas ele, não, eu não gosto de sopa não, Josi. Eu não gosto de não sei o que não. Eu falo, cara, um dia eu vou conversar com sua mãe, porque é possível um negócio desse não. Mas a coisa não é bem assim não, meu bem. Lá em casa, a gente foi acostumado de campo. A gente comia pé de porco no meio do feijão, que hoje é muito calórico. Aquelas comidas bem rústicas mesmo, sabe? Então, eles crescem, eles ficam mais chiques, que é o estrogonofe. Ficam que seletivos, irmã. fricassê. Eles ficam seletivos. Né? Eu sou dessa época de carne seca, ó, que eles vê lá que é bichinho caindo. Nossa, credo, mãe, você come isso? Não, arroz carreteiro, meus filhos. Nós somos acostumados com comida bem rústica. Vocês que estão... Só que um dia eu fui na casa da filha e do filho. Aí eu pensei assim, é engraçado eu fazer isso que não comia. Como é que agora anda comendo, doutora? Como é que é isso? Então, pastora, eu queria saber da senhora, a senhora tentou, meu filho não casa. Não, então faz o seguinte, você quer casar? Vem morar aqui em casa com a gente. Vem, tem o seu quarto aqui, a gente quebra uma portinha, faz um banheiro e deixa aqui. Eu sei que não pode. Quer dizer, tem mãe que faz isso. Mas a senhora tentou impedir ele de ir? O Elvecinho, antes dele casar, eu sentei, chamei eles, eu estava trabalhando, chamei eles foram lá, nós fomos para a praça, sentei com ele e com a Elbene e falei, olha, eu acho que não é hora de vocês casarem. Vamos esperar um pouquinho, ele prestou vestibular agora, né? Mas nada que eu falei adiantou. Dos outros, eu não fiz isso. Por quê? Porque eu já tinha experiência com os dois primeiro, que eles haviam casado, que haviam crescido muito, que eles juntos com as esposas, eles tinham projetos bons, né? E esses projetos fizeram com que eles voltassem, o Jonatas mesmo. Ele formou depois que ele casou. Ele foi para a faculdade, formou hoje engenheiro elétrico. O Elvecinho terminou a faculdade depois também, né, contador. O Mateus, ele não formou, mas ele fez 3 cursos, ou 4, na área que ele trabalha. Tem a empresa dele, a esposa dele também formou antes de casar, mas fez pós-graduação. Então, todos eles cresceram. E com o exemplo que eu tinha dos outros 2, eu não quis me atrever a pedir para ele não casar. E nem para ele vir morar dentro de casa. Porque eu achava que quando o filho vem morar dentro de casa, e até hoje eu acho isso, a gente está impedindo o crescimento deles. Por quê? Porque eles se envolvem tanto dentro da casa da gente, que eles acham que não tem necessidade de crescer mais. Então, por esse motivo, eu não quis nem tentar. E a síndrome do ninho vazio, ela é caracterizada justamente por essa mudança de função materna, né? Que ela, além de ser mãe, mas uma mãe que agora teve o distanciamento, ela não é mais aquela mãe que cuida, que põe no colo e tudo mais, né? Que está ali todos os dias, mas ela começa a ser a sogra, ela vai passar a ser a avó. Então, assim, ela tem outras funções que vão denominá-la, né, que vão dar uma nova identidade a ela, não só mais de mãe. Aproveito e já te pergunto, dê dicas para as mães de como não se envolver na vida nova do filho, porque essa parte é difícil. Ai, por que sua mulher não passa sua roupa? Ai, por que sua mulher não faz uma comida desse jeito? Ela não faz salada para você? Ela não cozinha feijão todo dia? Não acredito. Meu filho, ela está fazendo café da manhã para você comer antes de você sair para o trabalho? Como é que faz para a mãe não se envolver? Porque, tudo bem, eu sei que eu sou mãe, eu vou ser assim. Não, eu não vou ser problemática, não, eu prometo. Essa live vai me ajudar, eu vou fazer minhas terapias com a doutora aqui, vai estar tudo certo. Eu acho que eu sou filha da doutora Adriana, ou da pastora Adriana, porque eu acho que eu sou ela, gente. Não é possível uma coisa dessa. Eu sou sofrida desse jeito. Então, como é que a gente não se envolve nessa nova vida? Não só quando o filho casa,
Mas quando o filho viaja, porque tem filho que não casou, mas foi para fora do Brasil para ser missionário. E a mãe está sofrendo também. O meu filho está lá na África, lá, e passando fome e sede. E eu estou aqui, meu Deus, o que eu faço com meu filho? Tem essas mães também. Então, explica para a gente, dá algumas dicas para as mães não se envolverem tanto nessa nova vida do filho. Duas situações, né? Essa situação do filho que viaja a trabalho e tudo, ou para estudar, tem as preocupações de mãe. Então, ela continua sendo a mãe e ela gostaria de estar proporcionando os cuidados. E a outra situação é quando o filho sai para casar, porque significa que ele está preparado para construir a sua nova família, né? Então, há uma diferença nisso aí. O que fazer, então, para não interferir? Vamos lá. Primeiro, eu vou apelar para o bom senso. É o bom senso. A gente tem que entender, você criou. Lembra que nós falamos que nós estamos criando os nossos filhos e as nossas filhas para serem futuramente esposas ou para serem futuramente maridos e serem pais. Esse é nosso papel. Então, nós já estamos criando eles para isso. Então, nós já demos uma estrutura para que na hora que chegue lá, eles consigam lidar com aquela nova família. E nós não temos o direito de interferir. Mas quem põe o limite? Quando a mãe e o pai não sabem o limite. O filho? O filho põe o limite. É até aqui. Daqui para lá não. É até aqui. Eu ainda não vi nenhum relacionamento onde tenha interferência direta dos pais darem certo. Já viu? Olha, a experiência que eu tenho com as minhas noras, nós temos uma convivência harmoniosa, sempre tivemos. Só que eu não vou na casa delas para interferir na forma que elas fazem o almoço delas, a forma que elas arrumam a casa delas, a forma que elas lidam com os filhos. Às vezes, com a Elbene, que nós duas temos uma intimidade maior, às vezes eu converso com ela, às vezes com alguma coisa que às vezes eu não concordo, eu tenho a liberdade de chegar, eu chego nela e falo assim, Elbene, olha, o que você acha dessa forma? Mas ela é livre para fazer o que ela quiser, da forma que ela quiser. E às vezes, e por incrível que pareça, nós moramos na mesma casa. Quando ela casou, nós moramos algum tempo na mesma casa, juntos, literalmente na mesma casa. E eu sou muito grata pelo tempo que nós moramos juntos. Nós aprendemos muito uma com a outra. Muito, muito mesmo. Mas sempre respeitando uma a outra. Eu e a Ellen, da mesma forma. Né? A Ellen não morou na minha casa. Morou, parece que um mês, quando eles compraram a casa deles. Né? Mas também foi um mês de tranquilidade. Um mês que a gente aprendeu muito uma com a outra. E com a Glaciele, que foi a mais nova, a nora número 3, que é a mais nova, né? Ela também, nós temos uma harmonia muito boa. Né? Ela não morou comigo, nenhum momento, não precisou. Mas eu não vou na casa dela para dar palpite da forma que ela cuida do meu filho, da forma que ela cuida dos netos, de forma nenhuma. Eu acho assim que elas têm o direito, eu tive a minha experiência, né? E elas também têm o direito de ter a experiência delas, de ter a forma de conduzir o seu lar sem que eu interfira. Porque eu tenho que ter um limite, né? Eu acho que eu tenho que ter esse limite. Porque se eu for entrar na casa dela e dar palpite e intrometer, muitas vezes eu vou criar um atrito entre o casal e sem contar que entre eu e elas. Nós vamos poder, né? Eu falo assim que algumas mães, elas interferem tanto que elas brigam, a nora e a sogra brigam pelo mesmo homem. Elas não entenderam que o amor de mãe é diferente e o amor de esposa é diferente. Então eu falo assim que a gente não pode fazer isso, porque senão a gente vai atrapalhar o casamento dos nossos filhos. Isso tem que ficar muito claro para os pais.
esse amor, a diferença desse amor. Quando eu casei, eu deixei bem claro para o meu pai que eu continuava sendo a filha dele. Eu continuo sendo. Mas o amor de esposo é para o marido. E assim, o meu marido também, né? O amor dele, o eros, é para mim, é meu. E até assim, numa situação nossa, nos iniciais de casamento, eu cheguei a falar, falei assim, você é meu marido e eu não abro mão dessa função sua de marido. Você é meu marido. Da sua mãe você é filho, mas meu é marido. Então não confunda as funções. Não, e isso é tão importante, né? Essa questão aí, que todos os dias os meus filhos me ligam. Todos os dias. Eles me ligam e falam assim, mamãe, como é que a senhora está? Tudo bem? Qualquer coisa que a senhora precisar, pode me ligar. Quer dizer, eles estão cumprindo o papel deles como filho, me trazendo segurança que eles ainda são os meus filhos, mas eles trazem também o papel de segurança para a esposa. Eles são o esposo delas, e eu não posso interferir nisso. Uma coisa é eles como esposo delas, outra coisa é eles como meus filhos. Isso traz um amor, um carinho, sabe, uma segurança para nós. De saber que não perdeu o não lugar. Perdemos. Não perdemos. Continua sendo mãe. Apesar da dor do distanciamento. O que dói no ninho vazio? É o distanciamento. É olhar para o quarto, não ter mais. Minha mãe conta que logo eu já fiquei lá no salão, no dia do casamento, já para vestir. E quando ela chega em casa para puxar o zíper, quem? Ela já desmanchou ali. Cadê? Eu não tenho mais a minha menina para puxar o meu zíper, para fechar a minha roupa, né? Então é a dor desse distanciamento. É verdade. Porque a gente continua sendo mãe, né? Então interferir é totalmente inviável. E é importante claro, falar sobre isso. Sim. É importante procurar alguém, uma amiga, uma pastora, alguém da igreja, para conversar sobre isso e até uma ajuda profissional. Então, não assim, se feche em casa e fale assim, ai não, meu filho, não fique... Não, vou procurar alguém para conversar, uma psicóloga e falar sobre o assunto, porque vai ficar tudo bem. E no casamento, a gente tem que entender que o casal, ele carrega para si e entra ali no casamento com bagagens. Com certeza. Com bagagens. Imagina aí, entrando ali, né, aqui na igreja, a noiva cheia de malas e o noivo cheio de malas. E vem os dois, porque são as bagagens que eles têm. Eles têm as bagagens, as experiências dos pais, como é ser casado. Qual que é o referencial de experiência para os filhos? São os pais. Só que todo casal é igual? Não. Então, o da filha é de um jeito, da esposa é de um jeito e do filho é outro. E vem, cada um achando que o seu é certo. Então, o que eles têm que fazer? Se livrar das bagagens, lembrar do referencial. E nós temos um referencial que é fantástico, que é a Bíblia. A gente não precisa de outro, né? Temos um referencial que é a Bíblia. Então, a gente tem aquilo que a gente tem em casa. Então, a gente pega o que é de melhor de um, o que é de melhor de outro, e constrói a sua própria maneira de agir dentro da sua casa. Agora, a interferência, não. Porque eu conheço mulheres que chegam na casa dos seus filhos e troca as vasilhas de lugar, tira a mesa, joga coisas fora. A mesa está na sala, ela põe em outro lugar. Não, porque eu gosto assim. Isso é uma invasão, para começar, é uma invasão da privacidade do outro. É você falar assim, meu filho não tem individualidade. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Espera só um pouquinho. Com isso, você vai cortar laços, vai desfazer pontes, ao invés de construir pontes. Você vai proporcionar um afastamento, em vez de uma ligação. Essas ligações, todos os dias, falando, conta comigo, te amo, né? Te amo, o que precisar, estou aqui, mãe. Não vão ter.
Então, é inviável. Eu estou falando da palavra inviável, porque tem pessoas que acham que essa é a maneira correta de interferir na vida de seu filho. Porque ela, escondendo atrás daquele negócio. Mas é porque eu amo demais e não aguento o que a fulana faz com ele. Sai dessa vida. Você já criou, já fez. E lembra que ele escolheu a fulana para viver com ele. Essa versão serviu para mim em alguns detalhes. Eu tenho minha filha nesse período de pandemia, com os meus netinhos. Às vezes é necessário eu ir até a casa dela. Aí eu fico olhando para um lado, para o outro, mas fico calada. Por ser minha filha, né? Eu acho que eu tive liberdade, eu não sei se eu estou certa. Filha, você trabalha muito, você não tem condição de manter essa casa com essas 2 crianças. Você tem que arrumar alguém para te ajudar. Mas aí é diferente. A senhora não está interferindo no relacionamento. A senhora está orientando. Aí, vai escutando só. E aí eu começo a arrumar uma coisa, arrumo outra. Falei, não, mas isso aqui está errado, porque às vezes o meu genro pode achar ruim. E aí a senhora foi arrumar. Entendi. Aí você não. Entendeu? Você entendeu? A parte dele. De repente ele gosta de bagunçar, o que eu tinha ido lá arrumar, né? É isso aí que me serviu. E a pastora Adriana, quando chegou lá em Londres, e a pastora Adriana, eu vou falar uma coisa. A senhora já está melhorando, a senhora é uma pessoa maravilhosa e tal. Aproveita a passagem, vai para Londres, vai para as Europa, vai passear, tirar um monte de foto, postar no Instagram e falar, irmãos do grupo, eu estou aqui, queridos, na Espanha, hoje eu estou na França, hoje eu estou em tal lugar, e aproveita. Não deixa a peteca que leva o marido para passear, que agora é hora de curtir. Glória a Deus. Não, eu, assim, esse problema, graças a Deus, eu tinha consciência, muita consciência, porque eu tive muita afinidade com a minha sogra e, portanto, a minha sogra sempre estava dentro da minha casa. Então, eu não tive essa dificuldade de relacionamento com a minha nora. E o meu genro sempre requisitou mais a minha presença, mais a do Hélio. Ele é assim tão despachado comigo, mas o Hélio, eles sempre, mesmo quando eles moraram aqui, quando se casaram, eles sempre chamavam a gente para dormir lá, para comer pizza, assistir filme, série, coisa que o Hélio não gosta muito, mas a gente ia e ficava e assistia. Então, ele sempre deu a liberdade da nossa presença, assim, de ficar, de dormir, Quando a minha filha ganhou o neném, ela não ficou na minha casa, ele fez questão que nós ficássemos na casa dele. Eu pensava assim, eu vou ficar uma semana e vou voltar, né? Mas ele falava, não, fica mais um dia, não, a gente não aguenta ficar sem a senhora. Assim eu fiquei 30 dias, mas com a liberdade deles. A minha nora já foi um pouco diferente, porque ela, desde o início, ela já se impôs, né? Ela tem a personalidade dela, o modo dela. O meu filho não era aquele filho de fazer nada em casa. Ela ensinou, ele aprendeu a mexer em uma máquina de lavar, a fazer um bolo, a arrumar uma casa, porque ela ensinou aquilo que eu não ensinei. Porque ele estava debaixo das minhas asas, e eu fazia tudo para um e para outro. Mas, contudo, a minha filha, ela aprendeu os seus afazeres. Nunca foi preciso de eu chegar na casa dela e falar, isso é assim, assado, não. Porque ela, né, teve o ensinamento. Já a minha nora, do primeiro dia do casamento, ela já se impôs e mostrou que era a casa dela e seria do jeito deles, e ela ensinou o meu filho. O meu filho aprendeu a arrumar uma casa, a botar uma máquina para funcionar, a fazer uma comida. No caso dos dois, tudo é dividido. Nunca precisaram de mim.
nunca requisitaram a minha presença, nem a do Hélio, para falar assim, precisamos que assim, assim, assado. Não, eles sempre se viraram. Talvez não porque não precisasse, mas porque querem constituir a sua própria liberdade, a sua própria vida, desde o primeiro dia de casados. E a filha, por ser mais dengosa com o pai, né, ela sempre foi mais dengosa com ele, e quando nós fomos, ele foi também, ficou 1 mês, e nesses 6 meses que eu fiquei, meu genro proporcionou sim um passeio desse, Paris, tantos passeios bonitos, tudo maravilhoso. Eu esqueci de entrar no trem, fiquei na estação em Paris, e ele mais ela batendo na porta, mãe, mãe, mãe. E o meu netinho, vovó, Paris, gente. Uai, passou tanta gente na minha frente, assim, quando eu vi a porta do trem fechou, e eles foram. E aí, eu não fiquei desesperada, eu falei assim, bom, eles vão ter que voltar, né, eu não falo francês. Sentei lá e fiquei esperando eles darem a volta, porque é muito diferente de Londres, né, lá em Londres você vai e volta assim, né, as estações. Em Paris não, ela só vai, ela não faz o retorno, então eles tiveram que descer, pegar outro trem, voltar para trás. Isso já era 10 horas da noite, a gente ia passear na Torre Eiffel e a gente estava presa ainda, né? E quando eu vi, eles estavam gritando lá na porta, lá, mãe, mãe, mãe. Eu fiquei parada assim, olhando aquele povão passar, aquele tanto de gente. Falei, nossa, mas que tanto de gente. Quando eu vi a porta do trem, fechou. Então, são histórias boas que a gente conta e ri. Então, foram momentos muito agradáveis. Nunca tive nenhum problema com meu genro, ele é muito alegre, muito brincalhão. Vocês, assim, às vezes, não tiveram oportunidade quando eles estavam aqui. Ele é muito alegre, muito despachado, muito brincalhão. A minha filha já não é assim, é mais séria, mais fechada. Mas maravilhoso conviver com eles. Não tive nenhum problema nesses 6 meses que eu fiquei lá, não. Nenhum problema. Que bom, né, gente? Mas quem tem problema em Passiei Paris? demais com eles lá. Foi maravilhoso. Quem tem problema em Paris, em Londres, né, gente? Josi, mas olha só. Mas, Eu estou brincando, pastora, mas é porque eu quero incentivar, rapidinho, doutora, eu quero incentivar as mães, principalmente as mães que ainda têm um marido em casa, que saia, que viaje, que vá, se for daqui de Goiânia, vá em Caldas Novas com o marido, só os dois, vai ser algo diferente. Você não vai ter ninguém do lado, não, os dois, namorar, sair para passear, ir em Pirinópolis, nós sabe? temos um problema nesse passeio aí, sabe por quê? Porque quando os filhos se casam, no meu caso, que eu casei muito nova e tive o Fernando, com 3 meses eu já engravidei dele, quando eles saíram de casa, a gente não sabia como lidar um com o outro. Isso que eu ia falar agora. Porque nós não tivemos aquela fase que vocês demoram 4, 5, 6. O meu filho já com 9 anos de casada, a Ana Paula tem 10. Demora para ter filhos, né? Então cria um laço. Eu e o Hélio não tivemos esse laço. Porque eu já engravidei, passando mal, muito ruim. O Fernando nasceu, eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer com esse bebê? Eu tão menina, tão menina. E então agora eles saíram de casa, nós vamos conversar sobre o quê? Sobre os filhos. Mas os filhos se casaram. Agora a vida é deles. Não vamos falar do casamento, vamos falar do neto, vamos falar da casa deles, da cor da parede. E aí a gente ficou assim, agora que nós estamos reaprendendo, no meu caso, aprendendo a namorar o meu marido e ele namorar comigo. Olha que coisa boa. Porque no começo nós não tínhamos assunto. Isso acontece demais, que são os efeitos da síndrome do ninho vazio. O casal é um casal de pais, não é um casal, é um casal de pais. Os filhos saem, e aí? E agora? Quando não se tem um casamento estruturado, com já alguns anos, né, assim, já tem uma duração longa, não resiste. Não resiste. Agora, quando já tem uma duração maior,
né, já tem uma consciência diferente, aí sim o casamento resiste a esses efeitos da síndrome do ninho vazio. Justamente porque eu não via o outro como marido. E agora, o que eu faço com esse estranho aqui dentro de casa? Entendeu? Porque eu conheço o estranho só como pai. Eu não conheço o estranho como meu namorado. Então é reaprender, de fato. É reaprender a ser nós dois. Ou aprender a ser nós dois. Do que gosta, como é que vai, onde que vou. E começar a retomar ou começar a ter planos para o casal. Porque os filhos, eles vão bem. A gente tem que ter essa segurança daquilo que nós ensinamos. A gente pensa que às vezes não vão viver, né? Não vai dar conta, mas vivem, viu, irmão? Vivem Eles muito vão bem. Sim, os filhos eles vão bem, né? É muito interessante você ter liberdade, ela é diferente de você intrometer. Então, assim, o meu esposo, ele vai muito mais na casa dos meus pais do que na casa dos pais dele. Porque os nossos filhos, minha mãe cuida um período do dia. Então, ele vai muito mais lá, principalmente com o ativismo do exército. Ele que levava e buscava, tinha dia que almoçava. E às vezes eu passava até uma semana sem ir na minha mãe, ele ia todo dia. Então, assim, eles têm a liberdade. O meu irmão solicita muito meu pai e minha mãe, porque os dois são médicos, minha cunhada e meu irmão, e precisa muito de resolver coisas em casa. Então, pai, faz isso, pai, aquilo. Mas é aquilo que é pedido que é feito. Nada mais além disso. E na minha casa, da mesma forma, eles têm a liberdade, tudo, mas não intromete. Então, existe essa diferença. Não é porque a gente tem a liberdade que precisa ser confundido. Mas, 2 pontos já para fazer o encerramento. Primeiro, cuidado com os efeitos da síndrome do ninho vazio no casamento. Quando é um casamento que já era insatisfatório, que já não era um casamento muito bom, que eles decidiram permanecer casados por causa dos filhos, possivelmente aquela relação não vai continuar. Não vai. Porque o motivo do enlace de permanecer era só os filhos. Os filhos saíram, perde-se o sentido. Então, quando já é um relacionamento duradouro, que estão juntos porque decidiram, porque amor é uma decisão, né? A gente decide a cada dia amar. Separar a gente não pensa, mas matar a gente pensa com alguma frequência, né? Mas assim, a gente decide todos os dias amar, né? Amar hoje mais do que eu amei ontem. E vamos que vamos, essa é uma decisão. Então a gente começa, filho saiu, vamos retomar o nosso planejamento. Vamos retomar, se a gente não tem, vamos fazer um plano de casal, né? Coisa que a gente nunca fez antes. Vamos descobrir o que a gente gosta enquanto casal, porque às vezes a gente, enquanto casal, a gente não sabe o que a gente gosta. Então é importante. E outra coisa, como as mulheres são mais vulneráveis a sentir os efeitos da síndrome do ninho vazio, a tristeza, o isolamento, a baixa autoestima, o sentimento de menos-valia, observar a duração e a intensidade desses sentimentos. Porque é essa duração e essa intensidade que vai definir que você já não está mais na síndrome do ninho vazio, mas que você já está na depressão. Ela é maravilhosa, né, gente? A gente podia ficar aqui horas e horas ouvindo, doutora. Só uma coisinha só, que eu sei que o tempo já foi embora, mas fala sobre o pai e a mãe que é viúvo, porque a gente falou sempre sobre casais. O pai que vai ficar, o pai e a mãe lá, e é maravilhoso, vai ter alguém lá para passear, para sair, para ajudar um outro. Mas e quando a mãe fica sozinha? No caso da minha sogra, ela ficou sozinha, porque ela já estava viúva. Não, ela ficou viúva, a gente estava casado, então foi outro ninho vazio quando meu sogro foi embora. E hoje, a gente praticamente, eu amo quando ela está na minha casa. Eu cuido dela igual um bebezinho, igual uma filha. É como se ela fosse minha filha, de tanto que eu sou apegada com minha sogra. Olha só, é reaprender. É reaprender. É interessante que uma senhora me fez essa mesma pergunta. Ela passou por isso, mais de 70 anos de casada,
e o marido faleceu de uma forma repentina. E ela está sofrendo muito, porque ela ainda está passando pelas fases do luto, né? Claro, e é uma mulher de oração, eu gosto de enfatizar isso, né? Que dói, está em tratamento, mas uma das coisas que ela falava muito era: como que eu vou fazer? Porque eu não sei fazer nada, porque ele fazia tudo para mim. O que eu vou fazer agora sem ele? Porque é ele que pagava a conta, ele que via o supermercado. O que eu vou fazer? Essa foi no início. Mais para frente, ela já falava: eu tenho pessoas que eu posso pedir para me ajudar e me ensinar. Agora eu estou aprendendo a viver. Eu não gostava de ir no coral porque estava muito difícil, porque ele ficava no meu alinhamento no coral, mais de 50 anos, e agora? Mas agora eu já vou voltar para o coral. Aqui já é uma nova família, então vai reaprender. A dor da perda, do luto, assim, aquela perda por morte. Eu falo que o tempo não vai passar aquela dor, não vai. A gente fala, o tempo cura. Não cura. O tempo, ele ameniza. Aquela dor que hoje era dilacerante, que você perde o fôlego, porque é uma dor assim, que a gente perde o fôlego mesmo, né? Quando a gente perde alguém querido mesmo. Então é uma dor muito profunda, mas o tempo torna aquilo mais suportável. Aquela dor da não presença mais suportável, porque é diferente de eu perder, não estar em casa, mas eu sei que eu posso encontrar, do que aquele que eu perco, mas eu não posso encontrar. É diferente. Então a gente reaprende a viver com a dor e com as lembranças que aquela pessoa deixa. Quando eu falo que essa mulher a gente tem que embalar para levar para casa, para ficar ali, ó. Eu queria uma dúvida disso aqui, eu queria uma dúvida daquilo ali. Mas segue ela no Instagram, gente. psi.alinelins. Olha que fácil, maravilhosa. Eu amo, sou apaixonada. Quero agradecer a pastora Adriana, a Cida, mamãezinha, a pastora Sandra, que veio hoje, nós amamos. A doutora Tenente, maravilhosa, que nós amamos. Gente, obrigado por participar, obrigado por vir. Gente, eu tenho certeza que essas lives estão mudando a vida de pessoas. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, porque ela vai estar gravada. Mas compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir tudo que foi dito aqui. Histórias e relatos verdadeiros do que elas passaram, do que a gente pode passar um dia. Você que tem 16, 20, 30 anos, você que não casou, você que já casou, você que seu filho está com 18, 19 anos, já está começando eu vou casar, vou namorar, vou casar. Então é bom saber. Para mim foi importante saber disso, porque eu já vi as pessoas passarem por isso, como minha avó, como a minha sogra, e eu ficava assim, nossa, às vezes a gente acha que é até frescura a pessoa está se sentindo daquele jeito, e não é verdade. Quando a gente tem maturidade, entende que aquilo ali é uma dor, que aquilo ali a pessoa está sofrendo por dentro, até a gente fica sentida, meu Deus, como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Então não perde a fé, não fica triste, e não fica triste sozinha não chora sozinha não. Conversa com alguém, conversa com sua pastora. Se você não for evangélica, procura uma ajuda psicológica, vai numa igreja. Vem aqui na presbiteriana, quarta presbiteriana. Aqui o estacionamento é enorme. Josi, o evangélico também pode procurar terapeuta. Com certeza. Né? O psiquiatra. A gente tem que parar com essa achar que eu não preciso, mas tem outro nome. Não é um mito. Que é irrelevante. Que o que as pessoas vão pensar. Isso, é o medo, né? Do que vão pensar de mim. Vá procurar. É porque maravilhoso. Deus deixou essas pessoas ali para fazer a diferença, né? Na verdade, Aline, todos nós precisamos de um psicólogo.
Às vezes não porque você não está passando pela síndrome do ninho vazio. Às vezes você é um adolescente, às vezes você é um jovem, às vezes um recém-casado. Todos nós precisamos de um psicólogo. A vida se torna mais fácil quando a gente tem alguém para ajudar. Tá vendo, gente? Falou tudo. Pronto, é isso. Gente, obrigada por assistir até o final. Sempre assista até o final porque é maravilhoso, viu? Você não assiste série, assiste novela, assiste de tudo aí que não presta, assista a live da gente, você vai aprender alguma coisa, né, pastora? Então, curta, compartilhe, tem um monte de gente querendo ouvir. Compartilha. Comenta alguma coisa se você gostou, tá gostando, tá amando essa maravilhosa, né? Tá gostando de mim, né? Eu sou uma pessoa assim meio uma coisa, mas né, eu preciso de terapia também. Aí você comenta alguma coisa aí para poder a gente ler. E curte para a gente saber que vocês estão gostando do vídeo. Viu, gente? Não esquece disso, não. Obrigada, vai ter a última live do Dia das Mães, do especial das mães, vai ser avós que viraram mães. Essa vai ser boa. E eu vou preparar várias surpresinhas nessa live, umas brincadeirinhas. Aguarde. Eu espero você.